Boa noite, povo de Deus, seja muito bem-vindo. Você está na casa de Deus e muito obrigado porque você está nos convidando para entrar na sua casa. Então, a partir de agora, a sua casa também é a casa de Deus. Estamos começando aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central da cidade de Catanduva, mais um estudo da Palavra de Deus. E você é nosso convidado. Ainda tem tempo para você compartilhar aí na nossa página, a página da Igreja Adventista, no Facebook, com seus amigos, convidar os seus amigos para acompanharem a programação desta noite, para juntos adorarmos o nosso Criador, reconhecendo o nosso Deus como o único Deus da nossa vida, o Todo-Poderoso, o soberano Deus do dia do juízo. E nesta hora eu quero convidar você para juntos nós falarmos com Deus. Então feche os teus olhos aonde você estiver e fale com Deus neste momento. Deus bondoso, Pai poderoso, nesta hora diante da tua presença, nós queremos humildemente te rogar que tu ouças a nossa prece, que tu venhas acalmar o nosso coração, que tu venhas alargar o nosso entendimento e que tu venhas dar a nós a disposição de mudar, de fazer o melhor, de sermos pessoas transformadas, vivermos uma vida redentiva contigo e também, ó Deus, que tire de nós toda a impaciência e que nos faça aguardar o retorno de Jesus, a tua volta, o teu resgate, para nos levar e morar contigo por toda a eternidade. Nesta hora, humildemente, Senhor, nós te rogamos também as tuas bênçãos sobre todas as pessoas, todas as famílias que nesta hora estão sintonizados nesta página, que possam receber bênçãos copiosas em seus lares, que a vida de cada um desses possa ser transformada com o poder do teu Espírito Santo. Nós te rogamos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesta hora, então, nós ouviremos uma música especial, cantada por esta voz especial de Deus, nosso irmão Mair. Que Deus te use, que Deus te abençoe mais uma vez. Estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços, Deus
Tão longe caminhei sem ter Deus, até o orgulho próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. A fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho força pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém. Mais uma vez, boa noite a você que está chegando agora. Nós estamos começando então, propriamente dito, o estudo da Palavra de Deus nesta noite, aqui direto da Igreja Central Adventista do Sétimo Dia de Catanduva. E vocês têm acompanhado aí, todos os domingos, a presença ilustre do primeiro ancião desta igreja, Rogério Baltazar. Tudo bem, Rogério?
Tudo bem, pastor? Tudo jóia? Boa noite. É uma alegria poder estar junto para estudar a palavra de Deus. E também a sumidade da igreja na área de evangelismo, o Djalma Monteiro. Djalma, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, só exagerou um pouco aí. Só para ficar descontraído. Nós hoje vamos estudar um tema muito interessante, muito intrigante, e eu quero dizer para você o seguinte: tudo que Deus fez, o diabo tentou fazer uma imitação. Na verdade, assim como Deus é o autêntico criador, o diabo é o falsificado imitador. Ele não cria nada, porque só há um criador, mas ele é um exímio falsificador. Ele tenta desconfigurar tudo aquilo que é o original criado por Deus. Ele tenta transformar aquilo que é uma bênção naquilo que é uma maldição. E nós então vamos estudar nesta noite como foi que surgiu esta falsificação deste falso sábado. Existe o sábado verdadeiro e o falso sábado. Existe o dia do Senhor e o dia do homem. Como foi que isso surgiu? E eu já vou começar aqui perguntando para o nosso ilustre primeiro ancião desta igreja, Rogério Baltazar. Rogério, antes da volta de Jesus, o próprio Cristo e os apóstolos disseram que algumas coisas aconteceriam. E o que haveria, que estaria acontecendo antes da volta de Jesus? Bom, pastor, aqui o texto, eu vou até ler aqui já o texto, que fala de 2 Tessalonicenses, e ele deixa aqui claro que haveria aí um período crítico para os fiéis, para os cristãos, tá? Assim fala o texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí tem o texto do livro de Atos, no capítulo 20, no verso 29 e 30, Djalma. Você tem esse texto aí? Já está aqui na mão, e aqui diz assim: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, arrastar os discípulos atrás deles. E Cristo já avisando, né? Olha, cuidado, porque virão coisas, virão pessoas se passando como ovelhas, como líderes aí, mas que na realidade são lobos, que estarão conduzindo as pessoas para a perdição. Então, cuidado. Não existe nenhuma autorização a homem algum, muito pelo contrário, que não seja mudado a palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela tem que permanecer assim como Deus mandou. Eu só quero fazer uma observação aqui muito simples para você. Você já parou para pensar que Deus, Ele não erra? Agora, como é que Deus faria alguma coisa e diria assim: olha, desculpa aí, eu errei, eu vou precisar mudar? Deus deixou muito claro na Bíblia Sagrada qual era o dia que Ele queria em que nós nos voltássemos para Ele. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, eu já ouvi tanto isso, tantas vezes. Olha,
quando nós obedecemos aos nossos pais, e os pais dizem assim, olha, vai lá e compra um pão integral, e você chega com aquele pão francês, possivelmente o seu pai vai dizer, não, mas não foi esse que eu mandei. Aí você vai dizer assim, não, mas tudo é pão. Tudo é pão, tudo é igual, mas eu queria daquele outro tipo de pão. E é exatamente o que acontece. Deus, então, pediu que o homem, que os cristãos, guardassem um dia. E que dia os cristãos apostólicos guardavam, Djalma? Que dia que eles estavam... Vamos abrir aí em Atos 15 e o verso 21, mas eu gostaria só de lembrar aí, o pastor falou agora que não tem como Deus mudar. Deus não erra, né? E a Bíblia fala isso. Lá em Malaquias 3, verso 6, diz o quê? Eu sou Deus e não mudo. E é justamente por isso que vós não sois destruídos, porque a misericórdia de Deus atua constantemente. É por isso que ainda não fomos destruídos. E é por isso que a graça dele é derramada sobre os seus filhos. Tá? O verso que nós vamos ler agora diz o seguinte, Atos 15 e o verso 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Se você pega aqui o contexto, o apóstolo Tiago, que vem agora apregoando todas as coisas que o cristão deveria ou não deveria de fazer. E aqui ele coloca, ele reforça a questão que porque nas sinagogas vocês já estão acostumados nos sábados a ter lá as leituras e tudo aquilo que se passava de que foi escrito por Moisés. Lembrando, o próprio Cristo, ele sempre usou as escrituras. Quais eram as escrituras que existiam no tempo de Jesus? Era o Velho Testamento, era Moisés, eram os profetas, era o Antigo Testamento. E esse mesmo Antigo Testamento, ele continua valendo hoje também, porque é a palavra de Deus que diz lá no Velho que ela dura para sempre, ela é eterna. Se fosse para não valer depois da morte de Cristo, ou da ressurreição de Cristo, isso aí não seria uma verdade, porque Jesus já tinha ressuscitado fazia muito tempo. Praticamente isso aí já está no final do primeiro século, imagina só. E eles ainda continuavam guardando o sábado. Então, aqui o dia em que os cristãos apostólicos guardavam era o sábado do Senhor. Agora, se os cristãos apostólicos guardavam o sábado, que dia os pagãos estavam guardando? Que dia os pagãos tiravam para fazer as suas cerimônias? Que dia era esse, Rogério? Pastor, a Bíblia deixa alguns textos aí, deixa bem claro que os pagãos eles adoravam os deuses, aí por aí, né? E um dos deuses que ele adorava era o sol. E o texto de Deuteronômio capítulo 4, versículo 19, já começa falando alguma coisa aí, e eu vou ler aqui. Então você acompanha aí também, Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Fala assim na minha tradução: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto a aqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Pastor, me permita já ler aqui o capítulo 17 também? Sim, por favor. Só deixa eu pegar aqui já na passagem, capítulo 17, 2. versículo 2 e 3, fala assim: quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Aí ainda tem uma passagem de Jeremias também. Quiser, está aqui. O Djalma já deve estar a ponta aí. Jeremias capítulo 8, verso 1 e 2. Isso, diz assim, ó: naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes, dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem serviram, e após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos, nem sepultados,
serão como esterco sobre a terra. Dura essa passagem, né? Dura. E aqui, pastor, só antes, o que dá a entender é que as pessoas que adoravam aí o sol, um exemplo assim, que tinham os adoradores do sol, eles tinham um dia que é o dia de adoração ao sol. Tá? É o que dá a entender diante disso tudo que nós lemos aqui, né? O chamado mitraísmo, né? O Mitra, o Deus Sol. Eles escolhiam então aquele dia como o dia do Deus Sol. E aliás, até no Egito, quando Moisés estava ali, eles chamavam o faraó de Sol, né? Ra, Deus Ra, o Deus Sol. Era como se ele fosse o Sol. E aí tem um dia que é o dia do Sol. Aliás, não tem nem como errar em relação ao dia do Sol, porque a própria nomenclatura, o significado etimológico da palavra já vem embutido. É como a palavra enganador, que a palavra enganador é diabolos, já vem o nome do demônio, né, na própria palavra, o próprio nome do diabo. Assim como Jesus quer dizer salvação, assim como Emanuel é Deus conosco, como o Messias é o nosso Salvador. Então, e qual é o dia do sol? É interessante. Quando nós pegamos na língua inglesa, no português a gente olha assim, aparentemente parece que não está tão claro. Não tem maldade, né? Parece que não está tão claro. É que quando olhamos a origem nós vamos entender. Tá? Só um detalhe, um pouco antes disso aí, nós temos que lembrar o seguinte: quando você pega a Bíblia, você vai ver que a Bíblia colocou nome em um dia só da semana. Você pode pegar lá no capítulo 1 de Gênesis e você vai ver lá todos os dias da semana, até o 6º dia, descritos ali. No capítulo 2 você vai ver o 7º dia descrito lá, e esse é o único que recebe nome. Os demais todos eram 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia. O único que recebe nome é o 7º dia, que a Bíblia chama de sábado. Tá? Agora, na língua inglesa nós podemos usar aqui, também no alemão não sei se eu vou saber falar a pronúncia correta, Sonntag, significa o quê? Dia do sol. Agora, o inglês a grande maioria conhece, sabe muito bem, Sunday, dia do sol. Tanto é que os dias da semana, em inglês, todos eles identificam algum astro, o dia da lua e tal, né? E no domingo, o primeiro dia da semana, Sunday, dia do sol. Fica bem claro aí qual é o dia comemorado o sol. Não que o sol tenha algum mal, tá? O mal tem em nós adorá-lo. Tem algum mal? O sol, quem criou foi o próprio Deus. Né? Agora, o que nós temos feito? Nós não. O que foi feito? Muitos têm optado por adorar a criatura, em vez de criar ou adorar o Criador. Em espanhol também, né? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Né? Chega no sábado e no domingo. O dia do sol. É interessante que quando Constantino teve aquilo que a história não confirma muito isso, mas é falado para todo lado, que ele teve uma visão e era comemorado o dia do Deus Sol, e ele viu um símbolo cristão e ele disse: a partir de agora, o dia 25 de dezembro será comemorado o Natalis Solis Invicto, o nascimento do Sol vitorioso, falando de Jesus Cristo, né, o nascimento de Jesus. Agora, falando no homem, quem foi que mudou isso? Quem foi que ordenou para que o Sunday, o dia do sol, o dia dos mitraístas, o dia que era adorado pelos pagãos, fosse considerado um dia de adoração e de guarda, o domingo? Quem foi que fez isso, Rogério Baltazar? Pastor, eu vou ler uma frase primeiro e depois, em seguida, eu já falo quem fez e que ano que foi colocado isso aí, tá? Então, a pessoa aqui que estipulou esse dia fala assim: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, e todos os mercadores e artífices
descansem no venerável dia do sol. Quem colocou isto, pastor, foi Constantino no ano 321 da nossa era já, pastor. Então, Constantino que colocou aqui, e isso já deixa claro aqui que não é, então aqui já, eu vou talvez antecipar alguma coisa aqui, mas já não está na Bíblia, pastor. Foi uma pessoa que colocou essa mudança de guarda para o domingo. Já a interferência na palavra sagrada. Olha só, nós estamos acompanhando aqui da igreja ao vivo a tua participação também. E nós queremos dizer que o nosso desejo, a vontade do nosso coração, é que na tua casa, nesta hora, você possa estar adorando a Deus, você possa estar sendo um adorador a Deus. E que esses ensinamentos, esses textos bíblicos que nós estamos lendo, possa ser útil para transformar a tua vida em uma pessoa não candidata ao céu, mas eleita já Amém. Para o céu. Amém. Então, você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida e gostaria de tirar essa dúvida, é a sua hora de perguntar. Nós estamos aqui então acompanhando você e nós podemos ajudá-la respondendo alguma dúvida que você tenha a respeito deste tema que nós estamos tratando, a mudança do sábado para o domingo. Quem mudou? E nós acabamos de ler aqui e receber essa informação do Rogério de que Constantino no ano 321 fez essa mudança. No dia 5 de março houve essa mudança. Agora... Só uma correção. Sim, por favor. No dia 7 de março. 7 de março. 321. Isso. 321. Faltou 2 dias aí. Chegou perto. Perfeito. Tá bom. Agora, uma observação muito interessante. Será que há um reconhecimento de que houve essa mudança por algumas autoridades, até por representações daqueles que guardam esse dia como sendo um dia de culto, um dia de adoração? O que é que os protestantes, por exemplo, pensam disso, ô Djalma? Eu trouxe um material nosso aqui com pensamentos de várias pessoas aqui e vou ler aqui o que o Dr. Edward Hiscox, autor do Manual Batista, ele fez lá uma declaração num grupo de pastores muito tempo atrás, lá no dia 13 de novembro de 1893, dizendo, o que eu estou mostrando aqui, tem aqui tanto dos batistas, presbiterianos, congregacionalistas, episcopais e outros mais, tá? Esse texto está aí também para que você possa acompanhar. O Dr. Edward diz o seguinte: havia e há um mandamento que manda santificar o sábado, mas esse sábado não era o domingo. Dir-se-á, entretanto, e com alguma demonstração de triunfo, que o sábado foi transferido do 7º para o primeiro dia da semana, com todos os seus deveres, privilégios e sanções. Sinceramente, desejoso de informação sobre esse assunto, que estudei por muitos anos, pergunto: onde é possível encontrar-se o registro de uma tal mudança? Não. No Novo Testamento, absolutamente não. Não existe prova escriturística da mudança da instituição do sábado, do 7º dia para o primeiro dia da semana. É claro, continua ele, que sei perfeitamente ter o domingo entrado em uso como dia religioso na primitiva história cristã. O que sabemos através dos pais da igreja e de outras fontes. Que pena, porém, que ele nos venha assinalado com a marca do paganismo e batizado com o nome do Deus do Sol, em seguida adotado e sancionado pela apostasia papal e legado ao protestantismo como uma doação sagrada. De um discurso feito no dia 13 de novembro de 1893 pelo Dr. Edward, o autor do Manual Batista, tá? É muito interessante que todo esse mundo evangélico, e talvez você que não seja adventista, não guarde o sábado, você fala assim, mas será que a maioria está errada? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos,
fala que o sábado é o dia do Senhor. E aliás, lá diz que aquele que não guarda o sábado está sujeito a virar um símio, um macaco. É uma expressão até muito dura em relação ao sábado. E por que o muçulmano guarda a sexta-feira? Por que para ele o dia sagrado é sexta-feira? É a mesma coisa que nós temos na Bíblia Sagrada. A Bíblia está recheada de textos falando sobre o sábado. Por que a maioria então guarda o domingo? Eu estou falando agora da ala protestante. E os católicos, que também têm a mesma Bíblia? Será que eles têm consciência de que o sábado é o dia do Senhor e o domingo é um falso sábado, Rogério? Eles têm essa consciência? Pastor, tem. Eu vou ler aqui um texto que está nesse mesmo livro que o Djalma leu ali. Ele fala assim, esse texto: podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Isso foi dito pelo cardeal Gibbons, em 1892. E ainda continua assim, agora com o padre Júlio Maria. Ele fala assim: em parte nenhuma figura o domingo como o dia do Senhor. Nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa igreja, que preceituou tal ordem do sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Então o padre Júlio Maria, ele diz isso, deixando bem claro que não tem na Bíblia, pastor, essa autoridade mudando do sábado para o domingo. E ele ainda diz quem foi que ordenou aí, né? Quem ordenou fazer isso? Quem ordenou o domingo? E quem ordenou o sábado, Djalma? De acordo com a palavra de Deus, vamos ver lá em Êxodo 20, 8 a 11, você vê aí Deus de cara já dizendo para você: lembra-te do dia de sábado para o santificar, dizendo o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está parado dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, abençoou o dia de sábado e o santificou. É interessante que o próprio Cristo é quem deu essa lei, né? Deus deu a lei. E se você tiver alguma dúvida, vai aí em Êxodo 30, verso 18, aí é isso, né? Onde fala que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Ou seja, muitos dizem aí que essa lei aqui é a lei de Moisés, mas essa lei foi dada pelo próprio Cristo, por Deus. E eu acho interessante aqui, pastor Rogério, que Deus escreveu lá na pedra, conforme está descrito na Bíblia, com o seu próprio dedo. Mas acontece que teve um fato aí no meio desse negócio, quando ele entrega as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Vocês lembram o que aconteceu ali? Ele vai lá, o que ele faz com essa tábua? Ele joga a tábua, ela quebrou a tábua. O que Deus fez como castigo, inclusive, para Moisés? Mandou que ele fosse lá e lavrasse a tábua, né? E trouxesse de volta para quê? Para que Deus pudesse escrever. Ele poderia ter dito: o seu castigo vai ser completo. Você vai ter que escrever também aquilo que estava escrito na pedra. Mas Deus não pediu isso, não mandou que ele fizesse isso. Muito pelo contrário, precisava ser Deus, o autor da lei, que escrevesse. Você vai lavrar as pedras, mas vai me trazer aqui, eu vou escrever de novo. Deus não permitiu que o homem escrevesse, e agora o homem vem dizer que pode mudar. Será que pode? Para não deixar nenhuma dúvida, Deus escreveu, Deus ordenou. Agora deixa eu perguntar para você: quem ordenou para o domingo, segundo o padre, no texto que o Rogério leu, foi a igreja. Quem ordenou para o sábado foi Deus, segundo o que Djalma leu aqui nos 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus. E agora? Você vai seguir o que Deus fala ou o que o homem fala? A quem nós devemos obedecer, Rogério, nessa situação? Você arriscaria? Pastor, eu acho que diante de qualquer situação onde há um conflito
entre obedecer a Deus ou ao homem, primeiramente a Deus. E é isso que Pedro deixa bem claro lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Eu vou até ler aqui agora, acompanhe comigo. Atos capítulo 5, 29, fala assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pastor, se há algum conflito entre obedecer a Deus ou a lei dos homens, é sempre melhor obedecer a Deus, né? E vai ter, a gente até estuda, pastor, e vai chegar um momento que vai ter um conflito, né? Geralmente hoje nós estamos mais tranquilos, e nós estamos vendo aí, diante até mesmo dessa pandemia, a força de um decreto, né? A autoridade lá, o governador, o presidente, o prefeito. Ele vamos lá, ele coloca um decreto, pastor, e se não é cumprido, tem algumas sanções, alguns problemas, né? Verdade. Mas é melhor, sempre melhor, obedecer a Deus. É melhor a liberdade em Cristo do que estar preso aos conceitos humanos. Pastor, eu acho interessante aqui que nesse verso que o Rogério leu, Pedro dizendo que antes importa obedecer a Deus do que aos homens, ele estava diante do risco de morte. Estava diante de um tribunal que já tinha lhe surrado naquele momento, e agora eles mandam ele embora para casa e falam: você fica caladinho lá. E ele volta e responde para eles: olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele não estava numa situação de comodidade como de repente nós estamos aqui. Ele estava numa situação de perseguição. E não foi o atrevimento dele, simplesmente ele disse: olha, tem uma autoridade que é maior do que você. E para você, quem que é a autoridade maior do que Deus para você? Será que é você mesmo? Será que é a sua situação de vida? Será que é o momento que você está passando se torna uma autoridade maior do que o próprio Deus na sua vida? Faça como Pedro, coloque Deus em primeiro lugar. Agora talvez você diga assim: mas Deus aceita a minha adoração em qualquer dia. Aceita mesmo, você está certo. Qualquer dia que você adorar a Deus, Ele vai te aceitar. Agora, se está em jogo a obediência ao que Deus mandou e ao que homem mandou, será que Deus aceita esse tipo de adoração? Se Deus está te pedindo para que seja em um dia e você faz naquilo que o homem está mandando, Deus aceita isso, Djalma? De acordo com o que está na Bíblia aqui, Mateus 15 e o verso 9, vem dizendo assim, e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Muitos dizem que estão adorando a Deus, mas aqui diz que em vão o adoram. Na realidade, o que vale é a palavra de Deus, o que vale é os mandamentos de Deus. Tanto é que no final de tudo, nós vamos ver lá que a marca dos salvos são aqueles que guardam os mandamentos. Está lá em Apocalipse 12, 17, 14, verso 12, você pode conferir na sua Bíblia. Só a última referência que eu dei estava errado, tá? Era Êxodo 30, que eu falei, Êxodo 31, verso 18, perdão, tá bom? Mas aqui, voltando ao que nós estamos aqui falando, nós vemos aqui que as tradições não têm valor diante de Deus. E a tradição que ele fala aqui, pastor, não era a tradição católica, ele não estava falando da tradição adventista, não estava falando da tradição de qualquer outra religião, ele estava falando da tradição do próprio povo dele, dos judeus, que nós muitas vezes pregamos que era o povo de Deus, e a Bíblia diz assim, e ele mesmo assim está dizendo o quê? Vós seguem as tradições, é em vão essa adoração. Então, as tradições, elas não podem ultrapassarem ou passarem adiante daquilo que é a palavra de Deus, porque o próprio Deus diz que a sua palavra não volta atrás, ele não recua daquilo que ele disse. Nós temos um Deus que é uma rocha, é uma fortaleza, confia nele e vá até o fim. Mateus 15, verso 13, Rogério, ele também fala até uma expressão bem mais forte para aqueles que estão fazendo algo contrário daquilo que Deus pediu. O pastor falou bem mais forte, né? Chega a ser assustador, porque em hipótese alguma ele aceita, né? Então ele fala assim no versículo 13 aí desse mesmo capítulo: ele porém respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
Olha a gravidade que é isso, pastor. É como se essas adorações fossem rejeitadas por Deus. Pastor, Djalma falou uma coisa muito interessante, que ele disse que a característica dos salvos é a obediência. É aquele que exatamente está fazendo o que Deus pediu. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Se Deus falou uma coisa, o homem falou outra, você vai fazer a do homem? Minha pergunta é, há possibilidade de você ser salvo? Djalma, o que você ia falar? Pode complementar aí. não, alguns podem dizer de lá, então quer dizer que se eu não guardo o sábado eu estou perdido? Ou seja, se você guardar o sábado você está salvo? Em nenhum momento nós como adventistas pregamos que por você guardar o sábado você está salvo, tá? Mas a palavra de Deus diz claramente que a obediência a Deus, essa é uma marca dos filhos de Deus, tá? Tanto é que quando você volta lá no Jardim do Éden, o que foi que fez Eva ser expulsa do Jardim do Éden? Foi a desobediência. Então o que é que Deus se importava com Eva? Era com a fruta ou com a obediência de Eva? Deus não se importou com Eva ter comido o fruto. Ele se importou porque ela foi desobediente à sua palavra. E a desobediência é sinônimo de falta de fé, falta de crença. E quando a Bíblia fala de ser salvo, diz que quem crê será o quê? Salvo. Não é isso que a palavra Paulo responde ao carcereiro lá? Se você crê, você e sua família toda vai ser salvo. Fala lá, deixa eu só complementar isso, que é a segunda vez que o Djalma fala isso e eu acabei passando da outra vez. Está certinho, eu só vou complementar. Quando ele fala de desobediência, vocês percebem que Eva, a primeira coisa que ela fez foi desconfiar. Então, quando desconfia, você fica todo desconfiado se está certo ou se está errado, você vai do lado errado. Então confie em Deus. Se a palavra de Deus está falando que o dia do Senhor é o sábado, não fica desconfiando não. Não vai pela onda de homem, não vai pela onda da serpente, porque o segundo passo da desconfiança é exatamente a desobediência que falou ele. E o desobediente não vai entrar no reino dos céus. Agora, Rogério, você... Pastor, sim, por favor. Isso que o pastor está falando aqui, que o Djalma falou, na dúvida, fique com a palavra de Deus. Fica com Deus. Na dúvida, fique com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não falha. E quando Deus pede alguma coisa para a gente, porque Ele sabe o melhor para a gente. E aí vamos voltar lá de novo. A própria Bíblia diz o quê? Examinais o quê? As igrejas, é isso que fala lá? As autoridades eclesiásticas, né? Não, a Bíblia não diz isso. Pega aí na sua Bíblia, São João 5,39, lá diz o quê? Examinais as Escrituras. Tá? Porque cuidais de ter o quê? Nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Quem disse isso? Foi o próprio Jesus. Você vai questionar com ele e eu não vou. Vai encarar? Não dá. Agora, Deus faz algumas promessas aos seus filhos, exatamente esses que obedecem, esses que fazem a sua vontade. Sabe, obediência a Deus não significa que agora você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Se você abrir um comércio, que ele vai ser logo o maior da cidade. Se você começar a estudar numa faculdade, que você vai tirar as melhores notas. Que agora, se você casar, que você vai ser o casal mais feliz da cidade. Que você vai educar os seus filhos e seus filhos serão os mais obedientes. Não é assim. Ser obediente a Deus, Ele faz uma promessa. E que promessa é essa, Rogério? Pastor, é uma promessa que é bem prazerosa de ler. Salmo 37, 25 diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha que bênção que Deus concede, é uma promessa realmente, né? Deixa eu só confirmar o salmo de Davi falando aqui, deixando bem claro que se você escolhe servir a Deus, ser fiel ao que Deus pede, né? Ter confiança em Deus, você jamais será desamparado, né? Em momento algum a sua necessidade faltará com sua necessidade, né?
Djalma, tem um texto também aí no livro de Filipenses, Isso. que traz uma outra promessa grandiosa. E para você que às vezes pode achar difícil, mas o mundo anda na contramão, todo mundo vai pedir que eu trabalhe no dia de sábado, as empresas não vão me aceitar, eu vou praticamente ser um estranho nesse mundo. Louve a Deus por você ser um estranho nesse mundo. Amém. E essa promessa diz o quê? Vamos ver aqui, Filipenses 4, e o verso 19 diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu acho interessante essa passagem e podemos reportar algumas histórias bíblicas. Uma delas, Jesus, quando manda os discípulos embora para pregar o Evangelho, ele diz para eles: leva um caminhão de reservas, porque a coisa do caminho vai ser difícil. Foi isso que ele fez? Não leva nada. Vai de mão vazia e eu vou cuidar de vocês. Meus amigos, os discípulos abandonaram tudo para trás quando Jesus subiu ao céu. E Deus cuidou deles. Deus cuidou deles. Eu gosto de reportar também a outra situação. O povo sai do Egito. E eles saem peregrinando por uma região assim que era rica de mato, de plantações, de tudo, não é isso? Não, a Bíblia diz que eles caminharam pelo deserto. Deus fez nascer a água de uma rocha. E não era uma rocha localizada, era uma rocha que se estendia por toda a extensão do deserto. Eles caminharam todos os dias vendo e usando daquela água, bênção que Deus derramou sobre eles. E eles não tinham fonte de água ali no deserto. Não tinha nem como cuidar deles, quanto mais os animais que eles levavam juntos. E Deus não só deu a água, deu um pão todos os dias, e ainda a palavra de Deus diz que vai um pouco mais longe. Deus cuidou dos calçados deles, cuidou da roupa deles, não envelheceu, 40 anos andaram no deserto. E um detalhe muito importante: um povo rebelde, murmurador, reclamão, e mesmo assim Deus cuidou deles todos os dias. O que eu quero dizendo tudo isso? Você acha que Deus vai deixar você passar fome hoje se você resolver ser fiel a Ele? Eu poderia contar a história da minha vida, como tenho certeza que o pastor pode contar dele, o Rogério também, mas eu posso dizer uma coisa para você: tenho 47 anos hoje e até hoje Deus nunca me desamparou. Dificuldades, provações, todos nós passamos, e até faz parte da promessa divina. Ele dizia o que? No mundo tereis aflições. Agora, meu amigo, eu prefiro passar aflições ao lado de Deus do que passar dificuldades longe dele. E o pior não é somente isso. Vou passar aflições ao lado de Cristo hoje, e a eternidade as aflições não existirão mais. Agora, podemos passar aflições sem Ele, dificuldades sem Ele, e a recompensa no final não vai valer a pena. Rogério. Pastor, isso aqui é interessante, que o texto de Djalma falou todo aqui. Deus, Ele promete suprir a nossa necessidade. Ele não está falando que Ele vai te enriquecer, não, vai te dar bênçãos financeiras aí abundantes, você vai se tornar um milionário. Mas ele tá, aqui a promessa, o Djalma disse aqui o tempo todo aqui, Deus, Ele promete suprir a sua necessidade. E necessidade é um pouco diferente de desejo de você querer ter algumas coisas. Necessidade se trata das coisas básicas para a sua sobrevivência, né? É lógico, se você escolhe obedecer a Deus, Deus pode ir te abençoando, e você, com a sabedoria que Ele vai concedendo, você ir conseguindo e conquistando algumas coisas, né? Mas a promessa dele, pastor, para todos nós, é suprir a nossa necessidade. Deixa eu só mais uma Sim, coisa, em cima daquilo que o Rogério está colocando, vou voltar na história que eu contei de novo do povo de Israel, O povo de Israel foi cuidado por Deus, e Deus então pegou lá no deserto e encheu de pastagens lindas, maravilhosas, produções de trigo, lugares seguros e tudo mais. Foi isso? Não, Ele supriu a necessidade diária de cada um. Muitos estão equivocados hoje, buscando riquezas, buscando garantias de vida, sendo que Deus diz: chega o mal de cada dia. Ele está te dando a bênção diária. Ele não diz que você não pode fazer previsões, que você não pode guardar alguma coisa. Pode, mas mesmo assim Ele diz o quê? Que chega o mal de cada dia. A bênção é de hoje. O Pai Nosso diz o quê? Dai-nos
o pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso de cada ano, ou de cada década, de cada vida. É o pão do quê? O pão de cada dia. É a oração que Jesus nos ensinou. E muitas vezes estamos preocupados com fazer reservas, né? Nós queremos ter um banco central na minha casa, na nossa casa. Não vai dar, Deus não vai te dar. Tá bom? Cuidado, que pode ser que você tenha algum desses aí e não é proveniente dele. O Aparecido, ele disse assim que quando nós sabemos o que Deus pede e não cumprimos, nos tornamos rebeldes, e rebeldia fere o caráter de Deus. E é isso mesmo. Eu falo com muita propriedade isso, porque eu nasci num lugar onde não tinha água, luz, telefone, não tinha nenhuma tecnologia. E eu sempre digo que a gente não guardava comida, porque não tinha geladeira. Quando a gente sentia fome, a gente ia ali no rio, pegava um peixe, assava, cozinhava, sei lá o que, e comia. Então, hoje, eu acho interessante, me desculpe eu estar passando uma coisa tão pessoal da minha vida para vocês, mas eu acho interessante. Eu sou casado e minha esposa diz assim, o que a gente vai almoçar amanhã? Ela não sabe disso, mas eu fico olhando para ela, meu Deus do céu, para que pensar no que a gente vai comer amanhã? Se não tiver nada, a gente não come nada. Mas eu fui criado num lugar onde eu nunca me preocupei com isso. Se eu queria comer, eu entrava no meio do mato, comia um cacau, uma goiaba, uma manga, alguma coisa. Tinha tanta coisa ali para comer que eu nunca me preocupei com isso. Não tinha geladeira, não tinha uma lâmpada, não tinha uma torneira, não tinha nada. E eu acho que esse é uma bênção que Deus dá para a gente viver assim. Não se preocupa que amanhã eu dou. O pomar do universo é meu, tu pode entrar lá e pegar. Eu vou produzir para ti. Aliás, deixa eu só dizer para você uma coisa que é segredo. Mas o nome disso chama-se graça. A graça de Deus é uma coisa tão maravilhosa que ela faz germinar a semente, o grão, a comida, e ela vai para a mesa de fiel e infiel, de grato e ingrato. Deus está mantendo. Para Deus te manter vivo hoje, você não precisa obedecer a Deus, nem acreditar que Ele existe. Agora, para você ser salvo, você precisa reconhecer que isso é de Deus e que você tem que obedecê-lo. Que você tem que escolher hoje ser fiel a Deus, guardar os seus mandamentos e demonstrar a Ele que você o ama. Você será salvo apenas pelo amor que você tem a Deus. E Ele disse, tu me amas, tu guardas os meus mandamentos. No próximo domingo nós estaremos aqui falando sobre o selo de Deus e o sinal da apostasia. Você vai saber que antes da volta de Jesus, o seu povo será selado, e que Deus tem um selo, que este selo protege, identifica e livra o povo. Não perca, hein? Mas no próximo domingo. Rogério, suas considerações finais. Pastor, é muito bom poder estudar a palavra de Deus, e ao estudar a palavra de Deus perceber algumas coisas que a gente pode mudar na nossa vida, né? E é bom quando aprendemos, e se tem dúvida alguma coisa, pesquisar na Bíblia mesmo, mas será que é isso mesmo que o pastor Tom disse lá, o Djalma, o Rogério, mas será isso mesmo? É por isso que quando nós estamos aqui, nós vamos ler aqui, nós identificamos a passagem, para que você esteja acompanhando e realmente confirmando isso na Bíblia, para que não fique dúvida. Lembra que nós falamos aí um pouco atrás? Na dúvida, fique com a palavra de Deus. Escolha obedecer a Deus. E isso vai te fazê-lo grande diante de Deus. Amém. Djalma. Eu quero usar um texto do apóstolo Paulo ao livro de Gálatas. Até inclusive aqui alguns dizem que Paulo aqui chega a dizer contra a lei de Deus, né? Mas olha só o que o próprio apóstolo Paulo diz. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O apóstolo Paulo deixando claro que não podemos crer em nada que vai além do evangelho que está na palavra de Deus. Como disse o Rogério, bem dito, a confiança está aqui. A confiança não pode estar em cada um de nós. A confiança tem que estar aqui. O apóstolo Paulo, ele chegou a parabenizar os de Bereia, por quê?
porque os de Bereia anotavam tudo, e à luz de vela, de lamparina, iam para casa e iam estudar para ver se Paulo tinha razão. Meus amigos, quem sou eu perto de Paulo? E me atrevo um pouco mais, procure um pregador aí que hoje possa se aproximar da categoria de Paulo, do conhecimento de Paulo. Procure um, e que tenha a mesma autoridade que Paulo. E o apóstolo Paulo em nenhum momento se sentiu ofendido com isso. Muito pelo contrário, ele valorizou o povo de Bereia, porque eles foram para casa e estudaram e confirmaram. Ou seja, eles não creram no apóstolo Paulo. O grande erro que estamos cometendo hoje é que nós estamos buscando saber o que os líderes religiosos têm para nos dar. Nós temos que buscar saber o que Deus tem para nós. E nela, na palavra de Deus, confiar. Só. Amém. Pastor, eu sei que já passou a minha oportunidade aqui das palavras finais, mas entre os líderes religiosos, que o Djalma acabou de falar aqui, e a palavra de Deus, é só para deixar bem claro para você, escolha a palavra de Deus. Sim, amém. Nós vamos nos despedir em oração, o Djalma vai fazer a oração final, mas antes eu quero só também dizer algo muito simples, muito singelo para você. Eu vim de uma outra igreja, e a frase que eu mais ouço hoje como pastor, de pessoas que pertencem às outras igrejas mas eu nunca tinha estudado isso na Bíblia, nunca ninguém tinha me ensinado isso, mas isso realmente está na Bíblia. Então, meu irmão, não espere não espere para que o teu pastor vá te ensinar. Pegue a tua Bíblia, você sabe ler, está aí. Isso. Começa lá no Gênesis e vai embora. Ora a Deus e diz: Senhor, eu quero ir para o céu. Sábado que vem nós vamos fazer um batismo aqui na igreja. Oh, glória. Amém. O cidadão tem 85 anos e eu vou fazer porque ele está pedindo. Ele disse assim: olha, eu não quero nem saber se a minha família vai aceitar ou não, eu quero ser salvo. Amém. Eu quero estar no céu com Jesus. Amém. Eu já aprendi aqui, então agora eu quero ser batizado. E nós vamos batizá-lo aqui na igreja no sábado que vem. Amém. Então, não deixe a sua salvação na vida de ninguém. Vá pela palavra de Deus, vá investigar você mesmo e o Espírito Santo vai te guiar a descobrir toda a verdade. E quando a gente conhece a verdade, o Espírito nos guia não só numa parte da verdade, mas em toda a verdade. Djalma, nos despeça em oração. Sim, e domingo que vem estamos de volta. Amém. Vou orar aqui por duas pessoas. A Gabriela Martinez Pape, que nos foi passado o pedido pela Lécia, também já tinha recebido esse pedido de oração durante a semana, nos grupos de professores aí da cidade, e também a Carla Gabriela, a esposa do Lucas. E Lucas, eu fiquei encantado com a sua postura de você criar um grupo de intercessão pela sua esposa. Eu tenho certeza que Deus está vendo o desespero do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e amorável Pai, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor e hoje nós estudamos, ó Pai, como foi que a sua palavra foi adulterada. Mas aprendemos dentro da sua palavra que o Senhor não muda, que a sua palavra é eterna, que a sua palavra dura para sempre e que a única fonte de inspiração deve de nos ser a palavra de Deus. Por isso peço que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Amém. Ajude pessoas que estão lá do outro lado com dificuldade para serem fiéis ao Senhor, para que possam ter fé em Ti, entregar o caminho em Suas mãos e com toda certeza o Senhor há de cuidar melhor do que qualquer um de nós possamos. Pai querido, nesse momento também entrego em Suas mãos a Gabriela Martinez Pape e também a Carla Gabriela. Ambas estão em situações complicadas na UTI. Uma com o Covid-19 e a outra uma menina de 25 anos. Teve um AVC, passou por cirurgia, está numa situação também complicada, mas já estamos felizes porque hoje ela já teve melhora no seu quadro clínico.
Peço, Senhor, que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, continue colocando as suas mãos sobre essas moças e outros mais que estão aí também sofrendo no leito de dor. O nosso país, o mundo está sofrendo com uma pandemia. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos guarde e nos proteja. Nos livra do mal. Mas, por favor, atenda o pedido dessas pessoas. Um pai e uma mãe que já perdeu um filho, está pedindo desesperadamente pela filha que está em estado grave no hospital. E um marido está desesperado pedindo pela sua esposa, Senhor. Por favor, cuide dessas pessoas. Entregamos em suas mãos. Pedimos, Senhor, não porque mereçamos, mas porque confiamos na sua infinita bondade. E entregamos, Senhor, a vida de cada um de nós também em suas mãos. Amém. Abençoe a sua igreja. Abençoe as pessoas que estão lá do outro lado, ouvindo a mensagem nesse culto online. Que a sua bênção possa chegar até ele, possa chegar até a sua casa. Que o Senhor possa abençoá-los e guardá-los. Nos dê, Senhor, por favor, uma boa semana. É o que nós te pedimos e agradecemos. É em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com você. Amém.